Gente, uma das coisas mais legais no esporte é quando um azarão consegue desafiar as probabilidades e vencer alguém amplamente favorito. Na luta livre, esse tipo de vitória surpresa ajuda a manter o público envolvido e reduz a previsibilidade que muitas vezes acompanha o produto. E não tem como negar, os fãs adoram uma boa história de superação. Apesar de serem sempre divertidas, essas narrativas de underdog nem sempre acontecem no maior palco de todos, a WrestleMania. E o evento geralmente é reservado para grandes combates entre nomes consagrados, aqueles duelos que vendem o evento por si só. Ainda assim, em algumas ocasiões especiais, as estrelas se alinham e a WrestleMania entrega momentos inesquecíveis, com vitórias surpreendentes de azarões que ficam marcadas para sempre na memória dos fãs. Então, galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês os maiores azarões da história da WrestleMania. Fandango, na WrestleMania 29. E, gente, alguns fenômenos da luta livre fazem todo sentido, outros são bem difíceis de explicar. Fandango definitivamente entra na segunda categoria. Depois de meses de vinhetas promovendo a sua chegada, ele fez sua estreia no main roster em março de 2013. Mesmo já aparecendo na televisão, Fandango só foi lutar oficialmente pela primeira vez na WrestleMania 29 e logo contra Chris Jericho. No papel, parecia um confronto totalmente desigual. Jericho era uma lenda consolidada e a maioria dos fãs esperava uma vitória tranquila e fácil sobre o novato, com uma gimmick de dançarino de salão. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto, uma das maiores zebras da história da WrestleMania. Em sua primeira luta da empresa, Fandango chocou o mundo ao derrotar um ex-múltiplas vezes campeão mundial. Infelizmente, ele nunca conseguiu aproveitar totalmente o impulso dessa vitória, mesmo com um enorme apoio do público na época. Brock Lesnar, na WrestleMania 30. E calma, gente, eu sei como em sã consciência alguém coloca Brock Lesnar como um azarão, um underdog. Mas calma aí que eu explico. Alguns fãs podem olhar para esse momento com a visão de hoje e achar que ele nem deveria estar nessa lista. Isso acontece principalmente porque Brock Lesnar foi construído como uma força praticamente imparável na WWE ao longo dos últimos anos. Mas quem acompanhou a preparação para a WrestleMania 30 lembra que nem sempre foi assim. Naquela época, Lesnar não tinha essa aura de invencibilidade. Muito pelo contrário, ele entrou no combate como azarão. Sim, como azarão. Afinal, até aquele momento, era praticamente uma certeza que Undertaker sairia como vencedor na WrestleMania. Mas tudo mudou naquele instante histórico, quando Brock Lesnar acertou o F5 final e conseguiu o pinfall sobre Undertaker. O silêncio dentro do estádio acabou dizendo tudo. Inclusive eu fiquei parado olhando para a televisão durante 5 minutos sem entender absolutamente nada. O choque tomou conta de todo mundo que estava assistindo. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. A invencibilidade de Undertaker na WrestleMania tinha acabado. Brock Lesnar tinha feito o impossível. Kofi Kingston na WrestleMania 35. E uma das duras verdades da luta livre é que nem todo mundo chega no topo, não importa o quão merecido isso pareça. Antes de 2019, Kofi Kingston parecia ser o exemplo perfeito disso, mas aí algo mudou completamente. Surgiu um movimento. E de repente, Kofi Kingston passou a receber um apoio massivo do público da WWE. Então assim nasceu a famosa Kofi Mania. Impulsionado por uma onda de apoio, Kofi conseguiu garantir uma oportunidade pelo cinturão na WrestleMania 35. Mesmo com todo o hype, poucos acreditavam que ele realmente venceria Daniel Bryan e conquistaria o tão sonhado título da WWE. Naquele momento, Daniel Bryan estava extremamente forte como campeão heel, e muita gente não imaginava que a WWE interromperia esse reinado para dar o título a alguém visto por muitos como um lutador de mid-card. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Na WrestleMania 35, Kofi Kingston chocou o mundo ao se tornar WWE Champion.
coroando uma das histórias mais emocionantes já vistas no evento. Sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores momentos da história da WrestleMania. Cody Rhodes na WrestleMania 40. E bom, gente, alguns fãs da internet costumam chamar Cody Rhodes de Cody Hogan, uma provocação ao atual garoto de ouro da WWE. Mas, por mais protegido que ele pareça hoje em dia, a realidade é que há poucos anos Cody era um verdadeiro azarão diante de Roman Reigns. Indo para a WrestleMania 40, as probabilidades estavam totalmente contra ele. Na época, não era nem um pouco garantido que sua história terminaria com a conquista do cinturão. No papel, a desvantagem era enorme. Roman estava como campeão há mais de 1.300 dias. Já tinha derrotado Cody Rhodes na WrestleMania do ano anterior e, para piorar, a luta seria sobre regras do The Bloodline. Ou seja, Roman e a Bloodline poderiam praticamente fazer tudo o que eles queriam. Mesmo contra tudo isso, e com uma ajudinha de aliados ao longo do caminho, Cody Rhodes conseguiu superar todas as probabilidades e conquistar o cinturão da WWE. Então vale o lembrete, gente. Não é por causa que hoje Cody Rhodes está passando por um mau momento na WWE que aquela vitória dele na WrestleMania 40 foi ruim. E sim, foi uma das maiores histórias de azarão dos últimos anos. Zack Ryder na WrestleMania 32. E depois de se tornar uma estrela por conta própria, sem a ajuda ou apoio da WWE, Zack Ryder teve muita dificuldade para conquistar qualquer tipo de sucesso consistente na empresa. Ele era extremamente popular, mas nunca foi tratado como alguém além de um lutador debaixo do mid-card. Não importa o quanto os fãs torcessem por ele, ou o sucesso que ele fazia na internet, a WWE simplesmente não parecia estar interessada em apostar nele. A realidade era dura, e muitos fãs acabaram aceitando isso com o tempo. Por isso, quando Zack Ryder foi adicionado à luta de escadas pelo cinturão intercontinental na WrestleMania 32, pouca gente deu importância. Havia nomes muito maiores no combate, e a expectativa é de que um deles sairia como campeão, o que tornou a vitória de Zack Ryder ainda mais impactante. Nem mesmo os seus maiores apoiadores realmente acreditavam que aquilo iria acontecer. E, infelizmente, esse momento incrível na WrestleMania não durou muito. Já na noite seguinte, Zack Ryder acabou perdendo o cinturão para The Miz, desfazendo rapidamente tudo o que havia sido conquistado. Daniel Bryan na WrestleMania 30. E galera, alguns podem olhar para esse momento e pensar que a vitória de Daniel Bryan na WrestleMania 30 era previsível, e até dá para argumentar isso, mas nada muda o fato que dentro da história, Daniel Bryan era um azarão gigantesco naquela noite. Basicamente, ele teve que passar por toda a facção Evolution, com exceção de Ric Flair, para conquistar o cinturão. Primeiro, Daniel Bryan precisou derrotar Triple H logo no início da WrestleMania, apenas para garantir sua vaga no evento principal. E não parou por aí. Após a luta, Triple H ainda atacou o ombro machucado de Daniel Bryan, deixando ele em clara desvantagem. Mesmo assim, ele seguiu para o Main Event, em uma ameaça tripla contra Randy Orton e Batista, praticamente lutando com um braço só. Além disso, a autoridade vinha impedindo Daniel Bryan de conquistar o título a todo custo nos meses anteriores. Tudo estava contra ele, mas no fim, Daniel Bryan superou todas as adversidades e venceu, conquistando o cinturão mundial da WWE. E junto com ele, todo o público celebrou um dos maiores momentos de superação da história da WWE. Rey Mysterio na WrestleMania 22. Daniel Bryan pode até ter sido um grande azarão no papel, mas sua vitória já era algo que muitos fãs esperavam. Já um triunfo de Rey Mysterio na WrestleMania 22 foi bem mais surpreendente. E tudo começou quando Rey Mysterio chocou o mundo ao vencer o Royal Rumble de 2006. E o mais impressionante foi o fato dele ter entrado como número 2, resistindo por mais de uma hora e eliminando Randy Orton para garantir a vitória. Mesmo assim, muita gente acreditava que a WWE acabaria puxando o tapete dele. Quando Orton roubou a sua oportunidade de disputar o cinturão mundial na WrestleMania, parecia que era exatamente isso que estava acontecendo. E quando Rey Mysterio foi reinserido na luta, muitos viram aquilo apenas como uma decisão simbólica,
sem grandes consequências. Mas o que veio depois disso foi histórico. Mysterio derrotou Randy Orton e Kurt Angle para conquistar o cinturão mundial dos pesos pesados, o famoso Big Gold Belt, deixando grande parte do público incrédula, com várias desvantagens contra ele, principalmente o tamanho físico. Rey Mysterio ainda conseguiu provar o seu valor e convencer Vince McMahon de que merecia aquele momento. O resultado foi uma das maiores vitórias de azarão da história da WrestleMania. Então, galera, nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!